Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 21 de abril e quando fui entrar no grupo lá do teletrabalho para cumprimentar o pessoal, descobri que é feriado. Estou completamente perdido, como muitos de vocês devem estar também. E aí eu aproveitei e voltei para o meu momento devocional para esticá-lo um pouco mais. E acabei me deparando com esse texto, meditando com esse texto aqui em Ezequiel, a profecia no capítulo 28 de Ezequiel. E meditando naquilo, meu coração foi se enchendo de alegria pela obra maravilhosa de Deus, pela palavra de Deus, e eu fiquei desejoso de compartilhar com você aqui. E é isso que eu quero fazer, queria um pouco da sua atenção, tá bom? O texto de... Aqui eu tô com o boné, meu cabelo tá terrível, tanto pela falta de salão, é, e também por causa de um produto que eu estou usando para tentar recuperar um pouco do meu cabelo, ou trazê-lo de volta, né? E eu estou usando esse boné aqui em homenagem ao meu amigo treinador lá de Belo Horizonte, que tem treinado grandes tenistas aí de cadeira de roda, o Léo Botija. E aqui o torneio dele, né? Léo Botija é o nome do torneio lá de Belo Horizonte. E que estou com muita saudade, estou sentindo muita falta de poder estar com vocês no torneio, com os meus colegas do tênis e poder estar praticando. Espero que logo logo a gente possa estar de volta. Uma homenagem a você e ao belíssimo trabalho, Léo, que você tem feito aí com seus meninos e as suas meninas, tá bom? Então, Ezequiel capítulo 28 é um texto, aqui o capítulo 27, o capítulo 28, são capítulos, desde o capítulo 26, 27 e 28, em que são profecias contra o que é apresentado aqui pelo profeta como o rei de Tiro. E normalmente muitos dos estudiosos apresentam, e várias correntes, aliás, vários intérpretes, vários teólogos estudiosos, eles interpretam esse rei de Tiro aqui como sendo Satanás, como sendo Lúcifer, e descreve então aqui essa beleza como Lúcifer teria sido então feito, e o domínio ali sobre ele, e o lugar onde ele tinha sido colocado como sendo o lugar de Lúcifer, e a beleza de Lúcifer e a queda então de Lúcifer. Muitos apresentam isso daqui para tentar uma explicação aí para o diabo, para Lúcifer, de onde vem, como é que surgiu, por que surgiu, tentando responder o que não responde nada. A Bíblia não quis falar sobre isso, não quis explicar isso. Esse texto eu não vou negar que possa também ter alguma referência aqui a Lúcifer, mas eu queria, como estava meditando hoje, compartilhar com vocês aqui algo que nos é muito mais palpável, que faz muito mais sentido ainda, que não necessariamente negando essa outra interpretação, de que essa profecia aqui seja contra a humanidade, que seja contra o ser humano, que seja contra mim e você. E aí então eu queria compartilhar com você, meditar junto aqui com você a beleza desse texto. Capítulo 28 aqui de Ezequiel. Então nessa profecia ele diz: eis que novamente veio a palavra de Yahvé, aqui o profeta Ezequiel falando, veio a palavra de Yahvé, ou do Senhor, a mim, dizendo: filho do homem, dize assim ao governante de Tiro. Governante diz respeito àquele que governa de Tiro, então disso que representa esse povo aqui, que seria então representado como Tiro aqui, como nós vimos naquela ministração da Semana Santa lá, sobre os dois únicos reinos que existem. Existe o reino de Deus e o reino do ego. Então esse reino de Tiro aqui no plano da real existência, da nossa existência espiritual, que no fundo é o que nós não somos essa carne, não somos essa natureza, essa palpabilidade, essa materialidade, nós não somos isso. Nós somos seres espirituais. Então nesse mundo espiritual só existem dois governos, como nós meditamos lá. Então esse governo de Tiro só pode ser o que então? Ou o governo de Deus, o governo do amor, o reino de Deus, ou o reino das trevas, o império das trevas, o império do egoísmo,
como nós estivemos meditando lá. Assim declara Yahvé, o Senhor, e soberano Deus: na arrogância do teu coração disseste, sou um Deus. Eu me assento no trono dos deuses, no coração dos mares. Ora, mas tu és apenas um ser humano, diz o Senhor. Você diz, eu sou um Deus, mas Deus diz para você e para mim, você é apenas um ser humano. Certamente não és divino, ainda que se considere tão sábio quanto Deus. Esse versículo nos remete aqui necessariamente ao capítulo 3 de Gênesis. Quando tendo Deus formado o homem, o capítulo 3, quando vai falar da queda do ser humano, diz que a serpente, então, mas sagaz entre todos os animais, e chega então ali para tentar Adão e Eva para que eles tomassem do fruto do conhecimento do bem e do mal. A única árvore em todo o belo, formoso e extraordinário jardim que elas não podiam comer. E então a serpente chega para a mulher e diz, aliás, antes aqui no capítulo 3 ainda diz, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Yahvé Deus havia feito, versículo 1 do capítulo 3. E aconteceu que ela questionou a mulher. Então, foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podereis comer nenhum dos frutos das árvores dos jardins? Ao que declarou a mulher à serpente, não, nós podemos comer dos frutos das árvores, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, essa do conhecimento do bem e do mal, Deus diz, dele não comereis e nele não tocareis, para que não morrais. Ela fez um acréscimo aqui, que em outro momento a gente medita sobre isso. A serpente então alegou à mulher, com toda a certeza, não morrerás. Deus disse para a humanidade em Adão e em Eva, em Adão que compõe Eva, o homem e a mulher, em Adão, quando digo Adão, eu estou dizendo do ser humano, da humanidade. Deus disse para a humanidade, disse para Adão, não coma, porque se você comer, você vai morrer. Eu que te criei, que te formei, que te amo, que sei o que é melhor para você, como um pai sabe o que é melhor para um filho que ainda não tem maturidade, quando diz para ele não faça isso ou faça aquilo, e ele mesmo não entendendo na sua imaturidade, mas precisa confiar, eu estou dizendo como seu pai, seu criador, seu Deus, seu doador de tudo que você tem da sua própria existência, eu que sou o sopro de vida em você, o fôlego de vida, eu que sou a essência da sua existência, que não teria nenhum motivo para mentir para você, estou dizendo para você, ser humano, humanidade, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Não dá para eu explicar isso para vocês, porque vocês não vão entender. Vocês não têm a minha mente, vocês não têm o meu alcance. Mas confiem em mim. Vocês não vão viver, vocês vão morrer. Vocês vão perder esse sopro meu, que é o que garante a vida. Mas a serpente, que a Bíblia apresenta como o enganador, Jesus, a respeito do diabo, vai dizer que ele é o pai da mentira. O pai da mentira. Isso não é pouca coisa, não. O pai da mentira fala de alguém que tem uma capacidade extraordinária de mentir. Porque um bom mentiroso, entre aspas, é aquele que consegue convencer a pessoa da mentira que ele está contando. Porque se você conta uma mentira que ninguém acredita, você não é um bom mentiroso, você é um mau mentiroso. E para você receber o título não só de um grande mentiroso, mas de o pai da mentira, a gente deve ter uma ideia da capacidade de deturpar a verdade que é de Satanás. Porque a verdadeira mentira, a mentira para que ela realmente confunda, engane, convença, ela não pode ser uma mentira absoluta, embora toda mentira absoluta seja. Ela precisa ter um pé na verdade. Ela precisa partir da verdade. Por mais que quando ela deturpa a verdade, ela se torna uma mentira completa, mas se ela não partir da verdade, ela normalmente não convence. Se ela não partir do lógico, do óbvio,
daquilo que é, ela não convence a respeito daquilo que não é. E é exatamente isso que a serpente então faz aqui. E ela usando a estratégia aqui, como em outro momento a gente vai ver aqui, de exagerar o comando de Deus, colocar em dúvida no coração aqui da humanidade, o amor de Deus pela humanidade. Eu não vou entrar aqui nisso, que é o versículo 2 e 3, num outro momento a gente medita nisso. Mas ele diz para a mulher, mentiroso que é, já tendo plantado essa dúvida no coração aqui da humanidade, do ser humano em Adão, e diz: a serpente então alegou, com toda certeza não mentirás, não morrerás. A serpente chega para a humanidade na cara dura, porque é o que o mentiroso faz. Ela chega para o ser humano, chega para a humanidade e diz assim: mentira de Deus. Deus mentiu para vocês. Esse Deus que criou vocês, que formou vocês do nada, esse Deus que fez vocês a partir do próprio sopro dele, que fez vocês a imagem e semelhança dele, que fez vocês tão belos e formosos como fez, que me dá até inveja. Ele mentiu para vocês. Ele não ama vocês. Ele mentiu. Quem mente não ama. Eu falo a verdade, a serpente. Eu amo vocês. E ela continua no versículo 5 dizendo: ora, Deus sabe. Sabe por que ele está mentindo para vocês? É isso que a serpente está dizendo aqui. Sabe por que Deus está mentindo para vocês? É porque Deus sabe, versículo 5, que no dia em que dele comer, no dia em que vocês tomarem desse fruto e comer, os vossos olhos se abrirão. E vós, depois de comer, como Deus, olha a expressão aqui, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. O que é que o texto nos diz aqui em Ezequiel? Você, na sua arrogância do seu coração, você disse: eu sou um Deus. Eu sou como um Deus. Eu me assento no trono dos deuses, no coração dos mares. Mas Deus não disse: ora, tu és apenas um anjo, não. Está falando da humanidade. Ele diz: ora, mas tu és apenas um ser humano. Somos nós, seres humanos, que estamos dizendo: sou o Deus. Não é a serpente, não é Satanás, embora também faça, mas o texto aqui, Deus está dirigindo para nós. Você disse: eu sou um Deus, mas eu digo a você, Deus diz: você é apenas um ser humano, certamente não és divino, ainda que se considere tão sábio quanto Deus. A ideia aqui é da sabedoria. A ideia é de buscar esse nível de sabedoria de Deus. Olha, conhecereis do bem e do mal como Deus. É por isso que a árvore é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que nós, seres humanos, não temos a capacidade disso. Somente Deus tem essa capacidade de discernir. Porque quando nós buscamos para nós mesmos essa capacidade, nós inviabilizamos o corpo, o espírito de corpo, como nós já vimos em outras meditações. Quando cada um assume para si a capacidade de discernir entre bem e mal, nós entramos na luta de todos contra todos, porque interpretamos cada um de um jeito, o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, ele igualmente comeu. Uma outra tradução diz que, e além de tudo, de se tornar como Deus, conhecedores do bem e do mal, que foi realmente a ideia aqui do desafio da serpente. E sagacidade, desejável para se obter sagacidade, a palavra sagacidade, ela passa a ideia de uma capacidade de questionamento. Quando você está descansando em Deus, como na origem fomos feitos, e recebíamos o sopro divino, e esse sopro então ministrava no nosso coração, nos dava o discernimento e a força para agir com os próximos de acordo com esse discernimento, tudo era perfeito e isso era vida. Mas aqui ela tomou o desejo de obter essa sagacidade, essa capacidade de questionar.
sagacidade. Ah, por que, Deus, que você está falando isso? Por que, mamãe? Por que, papai? Por que, Deus? Por que o senhor está falando isso? Eu não consigo entender lógica nesse comando. Eu não consigo entender a razão disso que o senhor está me mandando fazer. Isso não entra na minha cabeça, Jesus. Por que o senhor quer que eu haja dessa forma? E por que o senhor não quer que eu haja dessa outra forma? Como isso não entra na minha cabeça, como isso não faz sentido para mim, eu não vou fazer. Eu tenho sagacidade. Porque eu em Adão comi da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso é que é a morte. É quando nós entramos nesse estágio, nesse estado da incapacidade de dar ouvidos para Deus confiantemente. Mas começamos a questionar o nosso Criador, soberano Deus, Criador de todas as coisas, e que nos fez de uma maneira tão extraordinária, como o texto vai continuar dizendo. Versículo 3 diz: portanto, és mais sábio que Daniel, porventura? Não haverá mistério ou segredo que tu não possas desvendar, ô bonitão, espertão, espertona, sabe tudo? Então foi por intermédio da tua elevada sabedoria e do teu entendimento pleno que granjeaste as riquezas e acumulaste ouro e prata entre os teus tesouros? Versículo 5: por tua grande habilidade comercial conseguiste aumentar tuas posses, e por causa das tuas riquezas o teu próprio coração foi tomado de insana soberba. Olha que ciclo maligno. Onde é que tudo começa? Com um desejo de se tornar como Deus, que já é um pezinho, o início de uma soberba. Acreditar que pode se tornar como Deus se eu comer de um determinado fruto, de uma determinada árvore. Isso já é o início da soberba. Eu achar que eu posso ser como Deus já é soberba. E não me colocar no meu lugar. E ver que o meu lugar já é um lugar extraordinário e não merecido, e que eu não preciso absolutamente buscar nada mais do que o que Deus me fez. Mas então essa soberba, esse pontapé inicial, me faz assumir agora esse lugar. E sob a minha ótica eu começo a praticar o comércio, como daqui a pouco a gente vai ver que comércio é esse. E por causa dessas riquezas, entre aspas, que riqueza aqui é no sentido desse ser humano caído, cujos olhos se abriram, mas que na verdade quando eles se abrem, se o ser humano é vivo e os olhos se abrem, na verdade eles estão se fechando. Porque eles se abrem para o outro lado do que ele vivia, portanto se abrem para a morte. Se eles se abrem para a morte, eles se fecham para a vida. Se o ser humano era luz e vida, quando seus olhos se abrem, na verdade estão se abrindo para as trevas e para a morte. Estão se fechando para a luz. Portanto, lá quando diz que os olhos dele se abriram, e a serpente diz porque os seus olhos vão se abrir, de fato se abriram, mas é sobre a ótica humana. Porque espiritualmente o que aconteceu foi se fecharam. Mas sob a ótica de quem agora está enxergando coisas que não enxergavam, porque agora enxerga o bem e o mal, quando antes só enxergava o bem, sob essa ótica, de fato, os olhos se abriram. Mas esse abrir de olhos, na verdade, foi um fechar de olhos para o bem, para o exclusivamente bem. E agora um abrir para o bem e o mal, para experimentar o mal e para praticar o mal. Os olhos se abriram para essa realidade que não existia. E quando os seus olhos se abriram para isso, você começa a praticar o comércio voltado para isso, para esse seu olhar de discernimento de bem e mal. E por causa do acúmulo dessas suas riquezas, mas agora do que você conceitua riqueza, e não do meu conceito de bem, mas do seu conceito do que é bem e o que é mal, o teu próprio coração foi tomado de insana soberba. Insana soberba. Passou do nível da soberba. É absolutamente insana, como se houvesse alguma soberba que não fosse insana. Mas aqui o texto nos diz isso para quê? Para enfatizar o nível de soberba que nós chegamos. Portanto, assim declara Yahvé, o Senhor Deus, porque imaginas que és astuto?
Porque você imagina que você tem essa capacidade de questionamento? Tão sábio quanto Deus. Eis que trarei estrangeiros, os mais terríveis e implacáveis, dentre as nações mais impiedosas, e farei com que te ataquem violentamente. Eles empunharão suas espadas contra a tua formosura e tua sabedoria, e traspassarão toda a tua glória e resplendor. Eis que far-te-ão descer à cova, e certamente terás uma morte brutal em meio a grandes males. Queria voltar um pouco aqui no capítulo 27, para falar um pouco sobre esse comércio que fala aqui. Por tua grande habilidade comercial conseguiste aumentar as tuas posses e, por causa das tuas riquezas, o teu coração foi tomado de insana soberba. Eu quero voltar aqui para falar sobre esse comércio. Que comércio foi esse? O versículo 27, em um tom poético, a profecia nos diz a respeito desse comércio. Diz: e ocorreu que a palavra de Yahvé veio a mim outra vez, e com essa mensagem: ó filho do homem, levanta um clamor e uma lamentação em relação à cidade de Tiro. Diz, portanto, a Tiro, que habita junto à entrada do mar como um vistoso navio, e negocia com os povos em muitas ilhas. É esse negócio que está falando aqui no capítulo 28. Assim diz o Senhor: ó Tiro, tu que proclamas, minha beleza é única, perfeita. Ele se vangloria dessa beleza que tem, dessa capacidade que tem. O teu território está no coração dos mares, e os teus construtores levaram a tua formosura ao estado da arte, à perfeição. Os mares aqui, essa ideia de Tiro estar no mar, dá uma ideia de estar fora da terra, fora do lugar onde Deus plantou o ser humano. Nos permite fazer alusão disso aqui. É muito comum nas histórias, nas culturas antigas, na própria mitologia, muito do mal que vem para assolar a terra e que ameaçar os habitantes da terra, eles vêm normalmente ali do mar. Tem muitas culturas onde você vê esses monstros marinhos surgindo e precisando ser derrotado, e uma vez derrotado, você garante a paz e a tranquilidade dos habitantes da terra. Faz aqui também essa alusão de uma maneira poética aqui. Versículo 9, eu vou pular alguns versículos para ver só a ênfase que eu quero dar. Os anciãos e artesãos experientes de Gebal, bíblos, estavam também a bordo dos construtores navais. Todos os navios do mar e seus marinheiros vinham para negociar contigo as tuas mercadorias. Que mercadorias são essas? Que Tiro, esse ser humano caído, esse ser humano que abandonou o propósito de Deus, que fechou os olhos para a vida e abriu os olhos para a morte, que fechou os olhos para a escuridão e abriu os olhos para as trevas. Esse ser humano que lá, ao tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, fechou os olhos para a verdade, Deus é a verdade, e abriu os olhos para a mentira. Que mercadoria é essa? Como nós vamos ver aqui em vários textos, versículo 11, de novo, Tarsis fez negócio contigo por causa dos teus muitos e apreciados bens. Que bens são esses? Que são muitos, são vastos, e são apreciados, são desejados. Seus negociantes trocavam prata, ferro, estanho e chumbo pelas tuas mercadorias, mas o texto não fala que mercadorias são essas. O versículo 13 também fala de outros povos também buscando pelos seus bens. O versículo 14, da mesma forma, pelas tuas mercadorias. O versículo 15 fala de outros povos também buscando comprar as suas mercadorias, entregando bens preciosos. Todos esses textos falam que cada povo aqui traz do que tem de mais precioso nas suas respectivas ilhas, nos suas respectivas terras, e traz do que há de mais precioso para trocar por essa mercadoria oferecida aqui por Tiro, pelo rei de Tiro, e por toda essa equipe de Tiro que compõe aqui esse navio, dos construtores, dos negociadores. O povo da Síria comprava os teus muitos produtos e tuas excelentes mercadorias. Que excelentes mercadorias são essas? Que produto é esse que Tiro, que a humanidade caída vende e que desperta o interesse de tantos compradores de todos os povos que se dispõem a se desfazer de todas as suas riquezas para adquirir. E por causa das tuas muitas riquezas, Damasco também negociava contigo, versículo 18.
Versículo 22 também fala de outros mercadores que vêm e entregam as mais belas pedras preciosas e ouro mais puro por tuas mercadorias, mas não diz que mercadorias são essas. E diz que os navios de Tarte transportavam os teus bens e produtos, mas não diz que bens e produtos eram esses. Abasteceste, versículo 33, e fartastes muitos povos, quando tuas mercadorias, que mercadorias são essas? O texto não fala. Quando por tuas mercadorias tuas mercadorias saíam pelos mares, satisfizeste muitas nações com a tua grande riqueza e maravilha dos teus bens, enriquecestes os reis de toda a terra. Que enriquecimento foi esse? O que é que o ser humano caído adquire? O que é que o ser humano, para quem a vida se fecha e a morte se descortina, o que é que ele tem para oferecer, senão morte? O que é que o ser humano, que vivia diante da luz, pleno da luz, e a luz o habitava, e rejeita a luz e mergulha nas trevas, o que é que esse ser humano agora caído, Tiro, o que é que ele tem para oferecer de mercadoria, senão trevas e escuridão? Ah, Wemer, não é morte, não é escuridão. Para ser precioso desse jeito, para as pessoas estarem se desfazendo de tudo que tem de mais precioso para adquirir essa mercadoria, esse produto, não pode ser morte, não pode ser escuridão, Wemer. As pessoas não entregam ouro e prata pela escuridão, entregam pela luz. Não entregam pela morte, entregam pela vida. Não entregam pela tristeza, entregam pela alegria e felicidade. Mas o ser humano abriu mão também da verdade, que é o que Deus é. Os olhos se fecharam para a verdade e se abriram para a mentira. E quando os olhos do ser humano se abrem para a mentira e ele se abraça com Satanás, com o pai da mentira, e ele dá suas mãos ao pai da mentira, para juntos governarem sobre o que Deus deu, sobre tudo que Deus colocou aos pés dos homens e debaixo dos homens, do domínio do homem. Quando ele faz isso, quando ele assume essa capacidade de mentir, inspirado diretamente pelo pai da mentira, ele é capaz de apresentar para mim e para você a morte com cara de vida. É capaz de apresentar para mim e para você a escuridão com cara de luz. E é capaz de apresentar a própria mentira com faceta, com aparência, com ar de verdade. Uma verdade que não pode ser contestada. Tamanha a qualidade da mentira. E eu e você somos parte dessa mentira. Eu e você, como somos Tiro e somos parte dessa mentira. Eu prego mentiras para você e você acredita. Você prega mentiras para mim e eu acredito. E nós estamos negociando e nos matando. Nós estamos nos matando, entregando o que temos de mais precioso, entregando a verdadeira vida, entregando a luz, abrindo mão da luz, abrindo mão da vida, abrindo mão da verdade, que é o que de verdade importa, para abraçarmos a mentira, para vivermos ilusões, porque os nossos olhos estão fechados para a vida. Mas a boa notícia para mim e para você, antes da boa notícia, deixa eu concluir aqui ainda no capítulo 28, para ver como Deus apresenta aqui a beleza como nós estávamos e víamos. Porventura, versículo 9, ainda replicarás, eis que sou um Deus, diante daquele que te chamará à morte? Quando você perceber que não tem poder sobre a sua vida, você ainda vai dizer que é um Deus? Isso que você chama de vida e pensa que é vida?
Ora, na mão daquele que te fere de morte, tu és somente um ser humano e não um Deus. Mais uma vez mostrando que a referência aqui é para a humanidade, não para um anjo caído. Embora com ele deve ter acontecido mais ou menos as mesmas coisas, porque o princípio da rebeldia é o mesmo. Tu és somente um ser humano e não um Deus. Ah, só isso? É, só isso. E que é algo extraordinário. Por quê? Terás tão somente a morte dos incircuncisos. Olha que interessante, terás tão somente a morte dos incircuncisos. Não, interessante não. Eu volto nesse versículo 10, Deus vai me ajudar a me lembrar dele aqui. O versículo 11, então veio a minha palavra de Yahvé ordenando, ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro e dize-lhe, sobre o rei de Tiro, sobre esse reinado, sobre isso que tem imperado sobre a humanidade, sobre esse espírito. Assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Aí dizem, isso aqui é Lúcifer. Ora, se é, a Bíblia não me diz em momento nenhum que é. Mas a Bíblia me diz que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. A humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. A decisão de Deus foi, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim foi feito o homem. No padrão de Deus. O modelo foi Deus. Então quem é que é feito o modelo da perfeição? Foi quem tomou Deus, teve Deus como modelo, a imagem e semelhança de Deus. É nós, seres humanos. Tu eras, porque não és mais. Esse que era a imagem e semelhança de Deus, mas você quer a vida em unidade absoluta, a vida em corpo, como nós vimos em outras mensagens, que eu desafio vocês, já temos algumas gravadas aí. Repleto de saber e magnífico em beleza. Sim, o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus foi feito sábio, exclusivamente para o bem, foi feito belíssimo, belíssimo. O Salmo, capítulo 8, versículo 3 a 6, vai dizer, quão admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali estabeleceste. Olha para a natureza e diz que coisas extraordinárias. E pergunta o que é o homem para que o Senhor se importe com ele. Com tudo grande que o Senhor fez que mostra tanto poder. E o que é o filho de Adão para que venhas visitá-lo. Mas apesar disso, de o ser humano não ser ninguém para merecer a sua atenção, o seu cuidado, tu vens e o fazes por um pouco menor do que os anjos. E o coroaste de glória e de honra. Eu não sei o que é esse pouco menor do que os anjos, não me interessa, mas fato é, ele nos coroa o ser humano com glória e honra. Há uma tradução que diz de glória e formosura. O formaste e o criaste. E todos os tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre tudo que foi criado. O Senhor colocou o ser humano para dominar sobre tudo. E tu sujeitaste tudo debaixo dos seus pés. O Senhor colocou o ser humano para governar sobre tudo que existe na natureza. Mas o ser humano abriu mão desse domínio. E resolveu sujeitar esse domínio ao próprio ego e a Satanás. Abriu mão de dominar da forma como o Senhor disse que deveria ser dominado, como corpo, como equipe. Então aqui fala sobre nós, repleto de saber e magnífica beleza, mas nós não queríamos o saber divino, a sabedoria divina, queríamos essa sabedoria própria, humana, individual, do próprio discernimento do que é bom e ruim, uma sabedoria própria. Cada um de nós temos sabedorias próprias, e as nossas sabedorias próprias vivem se degladiando, vivem se matando. Estivestes no Éden, versículo 13. Quem é que esteve no Éden? A Bíblia fala de uma passagem lá da serpente, indo lá para falar, mas não é essa a ideia do texto. Estiveste no Éden, dando um ar de habitação, delícia, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras.
seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos em ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Deus fez tudo isso para a humanidade, todas essas joias, toda essa perfeição. E a gente abre mão de tudo isso. Isso aqui representando joias e valores muito maior que a própria presença de Deus. Além disso, como ele diz, foste ungido como um querubim da guarda, diz, dominai sobre tudo. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus, falando do relacionamento com Deus, da presença absoluta de Deus, e caminhavas entre pedras resplandecentes. Naquele tempo, eras perfeito e irrepreensível. Por que era perfeito e irrepreensível? Porque recebia o sopro de Deus, o discernimento de Deus sobre o que é bom e o que é ruim, e discernia a partir de Deus o que é certo e errado, bom e ruim, para si e para o corpo, para o restante da humanidade, para a humanidade como um todo. Eras perfeito e irrepreensíveis em seus sentimentos e, consequentemente, em atitudes. Eram perfeitos na inspiração que você recebia e, consequentemente, naquilo que você fazia, porque era o sopro do Espírito, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Quando é? Quando você estendeu a mão e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você passou a conhecer o mal. Quando passou a conhecer o mal, você passou a se tornar também maligno. Maligno. Seres humanos malignos. Por isso a confusão aqui entre se é o ser humano ou é o diabo aqui. Tanto faz, porque o ser humano se tornou o diabo. O ser humano se tornou maligno. O diabo é maligno, é enganador. E é isso que a humanidade se tornou. Por intermédio de muitos negócios em toda a terra, encheste o teu coração de arrogância e brutalidade. Quanto mais a gente negociou essa mentira, a escuridão e a morte, mais isso encheu a gente se tornou arrogante e bruto e pecácio. Por este motivo eu te lancei, profanado e humilhado, para longe do monte sagrado, e é o que é representado lá em Gênesis na saída do Jardim do Éden, na expulsão do Jardim do Éden, onde Deus coloca ali 2 anjos para guardar a entrada, para que o ser humano não encontrasse mais aquele lugar e o caminho daquele lugar. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fumegantes. Para mim, meu irmão, isso aqui está falando do ser humano. Pode até se referir também a Lúcifer, a Satanás, mas muito mais ao ser humano. A Bíblia, estou lendo aqui, usando a própria Bíblia como referência aqui para esse texto. Não existe, a não ser criações e imaginações para se aplicar isso aqui a Satanás. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura. Você ficou admirado demais com a sua beleza, o seu discernimento do que é belo e do que é feio, e você começou a achar essa coisa horrível em você, como se bonita fosse. E corrompeste a tua sabedoria por conta do esplendor da tua fama. Você gostou muito desse negócio, dos aplausos, do poder, e você começou a negociar isso. Por isso eu te lancei à terra, fiz um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Através da mentira é que a gente constrói esse nosso poder, ao invés de direcionar todo o poder para Deus, que é o que a verdade nos induziria a fazer. Através da mentira, nós induzimos as pessoas a nos louvarmos, a nos adorarmos, nós buscamos para nós mesmos a fama, o louvor e a glória, ao invés de devotarmos ele a quem realmente merece, que é Deus. Mas, como eu falei, isso aqui foi um texto que me trouxe alegria no devocional. Por que trouxe alegria? Porque esse versículo 10 fala: terás tão somente, como resultado disso, terás tão somente a morte dos incircuncisos, e ainda pelas mãos cruéis de estrangeiros pagãos. E tenho dito, olha a expressão, falei, vai acontecer. E tenho dito, acabou. Palavra do soberano Yahvé, o Senhor. Uau, mas se é palavra de consolo, é palavra de consolo. Porque está dizendo, tão somente a morte dos incircuncisos. Não são de todos os de Tiro. Porque a palavra de Deus está recheada, como eu tenho dito, que ela toda se resume no amor. Ela está recheada de uma mensagem de amor dizendo para a gente, dizendo sobre a possibilidade de uma circuncisão, que tinha uma sombra na velha aliança, que o povo de Israel fazia circuncisão no corpo, cortavam a parte ali, a pele do pênis, do prepúcio ali,
como um símbolo de que eles pertenciam a Deus, simbolizando, como o Novo Testamento, Paulo vai nos dizer, simbolizando um corte, a circuncisão que é feita no nosso coração. Existe uma distinção entre os circuncisos e incircuncisos. No mundo físico, circunciso, circuncidado era o povo de Israel, incircunciso todos os outros povos que não eram, portanto, de Deus. No mundo espiritual, circunciso é quem faz um corte no coração, é quem recebe Deus no coração e rompe com essa maneira equivocada, rompe com a mentira, rompe com a morte, rompe com as trevas e começa a viver uma nova vida inspirado por Deus. Uma nova vida onde a lei do amor é gravada no coração e ele retoma a vida. Os seus olhos se abrem novamente para a vida, se abrem para a luz, se abrem para a verdade, ainda que enquanto estamos nessa terra, ainda vivendo essa dualidade dessas duas pessoas dentro de nós, como Paulo vai dizer. Miserável homem que sou, porque eu encontro essas duas pessoas dentro de mim. Mas para nós que temos essas duas pessoas dentro de nós, isso ainda é um significado, é bênção, de que nós estamos sim recebendo a inspiração de Deus, que temos a circuncisão no nosso coração. E Deus vai nos desenvolvendo nessa verdade, nessa luz e nessa vida, dia a dia, de acordo com o seu propósito. Essa é a palavra de Deus, meu irmão, nessa manhã, nesse feriado, para mim e para você. Deus abençoa. Deus abençoa que eu e você façamos parte desses circuncisos e que não estejamos entre os incircuncisos que vão morrer. Esses circuncisos são os que transferiram do reino e do império das trevas para o reino da luz, para o reino da verdade, para o reino da vida, tá bom? Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, mas como o Senhor mesmo diz, a letra é por si só nata, e eu quero pedir ao Senhor que teu Espírito Santo traga para mim a vida dessa letra. Eu posso trazer para o meu irmão, para a minha irmã que está me ouvindo, até agora, esse longo tempo, que o Senhor possa transformar também no coração deles, em vida, aquilo que está aqui, que foi compartilhado na tua palavra. No nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Amém.